A obediência é um atributo bíblico muito importante para desenvolver a humildade cristã. O contrário da obediência é a desobediência, que pode levar ao orgulho e à arrogância. E estas trazem consequências inevitáveis. A palavra de Deus nos mostra em 1 Samuel 15, versículo 22, que obedecer é melhor do que sacrificar. Hoje nós vamos ver a obediência de uma jovem chamada Esté e como a obediência ajudou a cumprir os propósitos de Deus na vida dela. Eu sou Jonathan Cadiz e hoje com você eu quero estudar a lição de número 7 da nossa Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Quero cumprimentar você que está sempre entrando aqui no canal. Bem-vindo mais uma vez, tá bom? Não deixe de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo com alguém, de comentar. A sua participação é muito importante, afinal esse vídeo foi feito para você. Você que está entrando a primeira vez, ainda não é inscrito, eu quero te pedir alguns favores que não vão te custar nem tempo nem dinheiro. Se inscreva nesse canal, tá bom? Dê o seu like, ative o sininho das notificações. Fazendo isso você ajuda com que o YouTube nos ajude a ter mais visualizações e assim a gente pode continuar colocando conteúdos para edificar sua vida espiritual. Compartilhe esse vídeo com alguém, coloca no grupo da sua igreja, manda para os seus amigos, tá bom? E também comente, porque quando você comenta, o assunto não se restringe a esse vídeo, mas a gente pode continuar o assunto. Hoje nós vamos para a lição de número 7 da CPAD da classe dos adultos, estamos no terceiro trimestre, revista essa comentada pelo pastor Silas Queiroz, que tem como título O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Essa lição de número 7 ela irá ser ministrada na maioria de nossas igrejas no dia 18 de agosto de 2024. E ela tem por título A Deposição da Rainha Vasti e a Ascensão de Esther. Vai na nossa descrição, porque tem muito link com dinâmica e subsídio para você poder baixar e ajudar na sua aula. Também tem um link para você baixar a revista do terceiro trimestre, como também o livro de apoio. Tem também as nossas redes sociais e o grupo Manual da EBD, um grupo que tem administradores, professores capacitados de todo o Brasil para te ajudar nas suas lições bíblicas da escola dominical. E junto, claro, sempre vamos sendo edificados pela palavra de Deus. Na lição 6 nós vimos o livro de Esther. Entramos então na segunda fase desse trimestre falando sobre Esther. E o livro de Esther nós mostramos todo o conteúdo do livro, o seu contexto histórico, a autoria, a data. Hoje vamos estudar os 2 primeiros capítulos do livro de Esther, aplicando suas lições para os nossos dias. Então, essa lição apresenta o contraste entre as 2 mulheres, Vasti e Esther. Vasti, a rainha que foi deposta por se recusar a obedecer o rei, e Esther, a judia que se tornou rainha e teve como marca obedecer às orientações do seu primo Mardoqueu. Para aprofundar esses contrastes, estudaremos o banquete de Assuero e a recusa de Vasti, a deposição de Vasti, a ascensão da jovem judia Esther. Nessa lição, também perceberemos o atributo incomunicável de Deus, denominado de presciência. Ele conhece de antemão todas as ações humanas. Mais uma vez vamos ver como Deus está agindo no oculto do livro de Esther. Essa lição que tem por objetivo explicar o banquete de Assuero e a recusa da rainha Vasti, refletir a respeito da resistência e da deposição da rainha Vasti e mostrar a ascensão de Esther ao posto de rainha. E para isso nós temos como texto áureo a epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 6. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A verdade prática diz que devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. A declaração da epístola de Tiago
é uma referência a Provérbios capítulo 3, versículo 34. Ele escarnecerá dos escarnecedores, mas concede graça aos humildes. Deus resiste aos orgulhosos, e resistir é um termo militar usado para descrever um exército preparado para a batalha. Permanecer orgulhoso, soberbo e pecaminoso é pedir que Deus se prepare para lutar contra você. Por outro lado, ele dá graça, que é um favor não merecido, é um favor sem esperar merecimento ou algo em troca. E isso ele dá aos humildes. Jesus disse, não que os humilhados serão exaltados, mas aquele que humilha-se a si mesmo, ele é exaltado. Aquele que se põe na condição de humilhação, de humildade. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Esté, capítulo 1, versículo 10, versículo 12, versículo 16 ao 17 e no versículo 19. Também o capítulo 2, do versículo 12 ao 17. Vamos acompanhar. O livro de Ester, capítulo 1. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtar, Abagta, Zetar e Carcas, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir, conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim, o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito, e os mais chegados a ele eram Carzena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e se assentavam como principais no reino, o que, segundo a lei, se devia fazer a rainha Vasti por não ter obedecido ao mandado do rei Assuero por meio dos camareiros. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão a seus maridos quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E neste mesmo dia as senhoras da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. E assim haverá muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, a saber, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Ester, capítulo 2. E chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a ela segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias, e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, vinha a moça ao rei. Dava-se-lhe tudo quanto ela desejava, para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava, e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob os cuidados de Sasgás, camareiro do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e fosse chamada pelo nome. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres. E alcançava Ester graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Eu vou colocar para você, para a gente entender a estrutura dessa lição, com um mapa mental. A lição de número 7, a deposição da rainha Vasti, a ascensão de Esté, ela está organizada dessa seguinte forma. A palavra-chave é obediência, porque vai ressaltar a obediência de Esté, que foi uma das suas características principais, e através da obediência ao seu primo Mardoqueu, ela chega com o favor de Deus ao trono. Então, nós vamos explicar o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. E isso está em 3 subtópicos. O rei Assuero, um banquete público e outro exclusivo, e o convite à rainha.
No tópico 2, nós vamos refletir, né, sobre a Vasti, a rainha Vasti. Ela resiste à ordem do rei e é deposta. Então, nós vamos ver em 3 subtópicos a recusa da rainha, a aplicação da lei e a sentença à rainha. E no terceiro tópico, Esté entra em cena. Então nós vamos mostrar Esté, a judia, se torna rainha em uma terra estranha. E esse tópico também está distribuído em 3 subtópicos. 4 anos depois, o universo da escolha e a obediência de Esté, que é a sua característica que está sendo destacada nessa lição. A nossa introdução diz que Deus estabeleceu princípios imutáveis pelos quais governa a todos os povos, independente da cultura, época ou lugar. Nessa lição veremos o claro contraste entre as condutas de Vasti e de Esté, a obediente moça judia que ascendeu ao trono de rainha de um dos maiores impérios de todos os tempos, o Império Persa. O primeiro tópico, o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. O subtópico 1, rei Assuero. Subtópico 2, um banquete público, outro exclusivo. E subtópico 3, o convite à rainha. O primeiro subtópico fala do rei Assuero, filho de Dário. Assuero governou o Império Persa por 20 anos, de 486 a 465 a.C., lembrando que os anos antes de Cristo são contados em ordem decrescente, né, até alcançar o ano 0, que é o ano do nascimento de Cristo, e depois é distribuído em depois de Cristo, e aí se vem em ordem crescente até, obviamente, o ano que nós estamos, 2024. Reinando desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, esse está em Esté 1, versículo 1. Seu nome grego é Xerxes. No terceiro ano de seu reinado, Assuero convidou a nobreza imperial e os senhores de todas as províncias para mostrar-lhes a grandiosidade do seu reino e as suas riquezas. A recepção durou 180 dias. Acredita-se que foi nessa ocasião que Assuero tratou com seus generais e conselheiros da expedição militar que faria contra a Grécia, batalha que se transformou em um grande fracasso, conforme narra em detalhes o historiador grego Heródoto, de 485 a 425 a.C. Lembrando que na conversa sobre EBD da aula passada, eu falei sobre as personagens principais deste livro. Então, sobre Vasti, que tem muito pouca informação, sobre Mardoqueu, sobre Amã e também sobre Assuero, para você entender um pouco mais. Lembrando que sempre depois da lição, eu coloco o vídeo do questionário da lição e depois a conversa sobre EBD, onde a gente trabalha um pouco algum fato que não foi trabalhado na lição e que às vezes o seu aluno vai ter curiosidade. Então, Assuero, ele foi o rei persa mais conhecido como Assuero, porém, o seu nome grego é Xerxes, né? E ele também é chamado assim em algumas versões da Bíblia. Foi o rei Xerxes I, pai de Artaxerxes, tá? Que você vê no livro de Esdras e Neemias. Ele é mencionado no livro de Esté, e você também vê uma referência a Xerxes ou Assuero em Esdras, capítulo 4, versículo 6. Então, se você me ouvir por hora falando Xerxes ou por hora Assuero, pode acontecer dependendo da fonte da qual eu estou lendo, né? Na revista, nós estamos o tratando mais pelo nome de Assuero, tá? Que era o seu nome persa. Reforçando, Xerxes é o seu nome grego. Então, esse homem, ele foi um dos maiores reis do Império Persa. E ele governou de 486 a 465. E ele era filho de Dairo I, né? O Grande. E uma inscrição descoberta em Persépolis indica a extensão do seu governo. Sufocou brutalmente todas as rebeliões e atacou a Grécia, onde incendiou a cidade de Atenas. Nós vamos falar bem brevemente sobre essa batalha contra a Grécia. Os gregos, porém, contra-atacaram e em 466 a.C. empurraram os persas de volta à Ásia Menor. Assuero foi assassinado em 465 a.C., após perder grande parte do império. No livro de Esté, Assuero é retratado como um rei poderoso, com um grande império, que reinou desde a Índia até a Etiópia, conforme vimos no capítulo 1, versículo 1, sobre 127 províncias. Esta é claramente uma descrição precisa, pelo menos da primeira quarta parte de seu reinado. A principal cidade era Suzã,
e a rainha atual, que nós vamos ver hoje, se chamava Vasti. A descrição da fúria do rei no capítulo 2, a tentativa de golpe contra ele no versículo 21 e 23 do capítulo 2, sua fraqueza diante dos conselheiros no capítulo 1, versículo 16, e como nós vamos ver em outra lição no capítulo 3, versículo 10 e 11, e etc., mostra um rei que gradualmente perdeu força e viu o seu poder diminuir. No meio dessa impotência política crescente, Deus colocou Esté e Mardoqueu em elevadas posições ao redor de Assuero e agiu por meio deles para proteger os judeus. Uma vez mais, a soberania de Deus sobre as nações do mundo foi testemunhada na maneira como salvou o seu povo do extermínio. Não tem como nós falarmos do livro de Esté sem vermos, né, a ação de Deus, mesmo que não citado, mas visto, sentido, né? Então, Assuero foi um rei bastante impulsivo, orgulhoso, e nós vemos nesse contexto do capítulo 1 que ele dá uma festa de 180 dias, ou seja, foi um banquete, uma festa de 6 meses, e não é visto na história um banquete tão longo. E esse banquete, ele tem por objetivo mostrar a grandeza e riquezas, né, e resplendor e excelência de seu reino. Tudo isso está no capítulo 1, versículo 3 e 4. Né? Ele era vaidoso, ele era orgulhoso e etc. Mas não podemos também aqui negar o fato dele também ser muito inteligente. Porque nesse banquete ele reúne vários reis. É uma estratégia política. Né? No capítulo 1, versículo 3, mostra que diversos reis de diversas províncias estavam presentes. E esse banquete vai anteceder a invasão da Pérsia à Grécia. Ou seja, era comum os reis pagãos oferecer banquetes para outros reis e príncipes de impérios e de reinos vizinhos para mostrar o seu poder, a sua riqueza, a sua força para conseguir ajuda militar. Então, Assuero, planejando invadir a Grécia, ele dá esse banquete, o maior visto na história, de meio ano de banquete, 6 meses de festa sem parar. Essa festa envolveria orgias sexuais, muita bebida, né? E aqui Assuero tem um propósito maior, mas nós vamos ver esse banquete no subtópico 2, um banquete público, outro exclusivo. Passados os 180 dias, Assuero ofereceu um banquete para todo o povo de Suzã, no pátio do jardim de seu palácio. Havia muito luxo e muita ostentação. Além da bebida à vontade, em uma festa programada para durar 7 dias. Assuero tinha como mulher a rainha Vasti, que alguns estudiosos acreditam ser a mesma Amestris, citada por Heródoto em seu livro História. Ela também ofereceu um banquete, porém restrito às mulheres do palácio, também no capítulo 1, no versículo 9. É interessante uma referência a Heródoto, e já é a segunda referência que nós já lemos aqui, então é importante dizer quem foi Heródoto. Heródoto foi um historiador e geógrafo grego, que viveu durante o 5º século a.C. e escreveu sobre a invasão persa à Grécia, ocorrido no final do século V. Seus escritos são conhecidos como Histórias de Heródoto, que era visto por muitos como invenções, né, dele próprio, porém, que mais tarde foi reconhecido como grandes fontes históricas. Então esse foi Heródoto, tá bom? Então nós vemos aqui no subtópico 2, né, um fato que era bem conhecido na época antiga. Era costume dos reis oferecer banquetes, promover festas, antes até das guerras. Então era um banquete para mostrar o seu poder, algo que era normal entre os reis pagãos, mostrando a sua prepotência. Daniel capítulo 5, por exemplo, versículo 1 ao 4, o rei Belsazar lhe deu um grande banquete com muito vinho. E ele pega os utensílios de ouro, de prata do templo, e pega as taças de ouro do templo de Jerusalém, e ele dá para os seus convidados para beber vinho naquelas taças. Né? E nós vemos que ele mandou trazer suas mulheres e suas concubinas, tudo para mostrar o seu poder, o seu reinado, o seu império, né? Mas Deus abate os soberbos. E Belsazar foi derrotado na mesma noite. Daniel capítulo 4, versículo 30, olha o que diz Nabucodonosor. Olhando para seu império, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? E o versículo posterior ainda falava ele: quando caiu a voz do céu, a ti
se diz, ó Nabucodonosor, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o seu reino. Fato é que por causa da altivez, da soberba de Nabucodonosor, você sabe o que vai acontecer. Ele vai ficar louco, vai viver no orvalho, no meio da mata, vai crescer suas unhas, pelos sobre seu corpo, e ele vai comer grama. Então Deus tira o rei prepotente do trono e bota ele para pastar. Porque o Salmo 75, verso 7, diz que Deus é o juiz, e ele abate a um e exalta outro. Então essas lições têm nos mostrado que Deus está no controle da história, independente da época, independente dos costumes, da cultura, do rei, quem manda é Deus. Tá? Mas aí nós vemos que enquanto Assuero, ele dá um banquete, Vasti, que era sua esposa, ela dá um banquete apenas para as mulheres. Tá em Esté capítulo 1, versículo 9. Já tinha se passado 6 meses, e Assuero estende mais 7 dias, e agora ele chama o povo para também participar. E Assuero estava em campanha contra a Grécia, como eu falei, e está buscando aliados para isso. O banquete tem como objetivo mostrar a riqueza e o poder da Pérsia para buscar aliados. E aí Assuero tem uma brilhante ideia diante disso, que nós vamos ver no próximo subtópico, o subtópico 3, o convite à rainha. No 7º dia de seu banquete, depois de ter bebido bastante, Assuero estava em euforia. O coração do rei estava alegre do vinho. Capítulo 1, versículo 10. Foi quando ordenou que ele trouxesse a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Este é capítulo 1, versículo 11. A rainha simplesmente recusou acompanhar os 7 eunucos que o rei enviou para conduzi-la à sua presença, no versículo 12. Vasti significa bonita, e há quem diga que esse não era o seu nome. Inclusive, alguns apontam como a mestres, como nós estaremos vendo mais adiante. Vasti seria um título, uma espécie de apelido, né? Ela era tão formosa que era conhecida como a linda, a bonita. E o rei, né, que dá uma festa exagerada, né, ele está agora bêbado. A expressão alegre do vinho nada mais nada menos é uma referência, uma citação de que Assuero estava embriagado, estava bêbado. E manda chamar a rainha com uma intenção também egoísta. Porque o capítulo 1, versículo 11 mostra que era para introduzi-la na festa com a coroa real, para mostrar a todos a sua beleza. Não foi para honrá-la, não foi um convite para honrar a rainha, como um rei deveria fazer, e sim para amostrá-la, ou até melhor, para se amostrar. Porque Assuero, ele está buscando esse apoio contra a Grécia, ele oferece esse banquete, ele mostra que tem dinheiro, você vê que as camas de ouro, a tapeçaria, a marmoraria colorida e etc., os utensílios de prata, de ouro, mostra o seu poderio militar e dá bebida à vontade para o povo. Então Assuero está mostrando, olha, eu tenho dinheiro, eu sou rico, o meu reino é próspero, eu tenho poderio militar, eu sou forte, tá? E eu sou um rei bom, porque eu dou liberdade para todo mundo beber à vontade. Assuero não manda chamar o povo na última semana sem um propósito. Né? Ele distribui a bebida e mostra, olha, eu sou um rei bom, eu dou bebida para todos, eu dou liberdade para todos beber. Só que faltava uma coisa. Ele queria mostrar que era casado com a mulher mais bonita de todo o império, de todo o mundo. Então, ele deixa Vasti como um troféu. Não era para prestigiá-la. Há quem diga que a referência do rei para trazê-la com a coroa na cabeça era um desfile que ela chegaria nua com a coroa real na cabeça, para mostrar sua beleza para todos os reis e príncipes que estavam ali. Perceba que quando ele manda trazer ela com a coroa real, a coroa para ele era mais importante do que ela. Então, não era um convite formal, não era um convite para honrá-la. Eu não posso dizer aqui que Assuero agiu corretamente em chamar ela onde já se passaram 186 dias de bebedeira, de orgia sexual, e ele lembra da sua esposa e manda trazer ela para um banquete masculino, porque as mulheres estão com um banquete com Vasti, que é um outro erro de Assuero, porque enquanto ele comanda esse banquete, a sua esposa está comandando um outro banquete para as mulheres. E ele manda tirar ela daquele banquete que ela está oferecendo, que era um banquete exclusivo, fechado. Então perceba que a ação de Assuero foi dada na impulsão, foi pelo efeito da bebida, e ele ainda erra, porque ali ele está publicamente, de frente de todo o povo e também de todos os reis, e por ele expressar isso publicamente, a recusa da rainha também vai ser pública. Então, traduzindo, ele vai passar vergonha. Porque não foi algo que, por exemplo, nós vemos lá na frente que ele vai chamar os conselheiros.
Mas ele poderia ter chamado antes, eu posso chamar a rainha? Algum conselheiro poderia até dizer, não é bom, porque aqui só tem homem, tá todo mundo bêbado. E eu tô lendo isso tudo, falando disso tudo, com um pensamento da cultura da época, tá bom? E não na nossa, e muito menos na cultura cristã, tá? Por isso que você tá me ouvindo falar em nudez, em bebedice, em orgia sexual, porque aquele costume era normal, tá? Então, mas ele não pergunta aos seus conselheiros. É até aqui uma boa aplicação para a gente aprender a ouvir antes de agir, para depois, quando a casa cai, nós não precisarmos buscar ajuda. Então por que você não pede conselho antes de fazer do que depois que já fez a besteira? Seja proativo, haja antes, perceba o problema antes. Então a rainha vai recusar, como nós vamos ver no próximo capítulo. Então o rei ordena a rainha Vasti para o acompanhar, a fim de que sua formosura fosse mostrada aos convivas. A rainha não aceita. E o tópico 2 vai mostrar justamente essa resistência, essa rebeldia de Vasti. Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. A recusa da rainha, a aplicação da lei e o subtópico 3, a sentença de Vasti. A recusa da rainha. São diversas as opiniões a respeito das condutas do rei e da rainha nesse episódio. Fontes extrabíblicas tentam justificar a desobediência de Vasti, com versões que pintam como absurda a pretensão do rei em apresentá-la em seu banquete. O uso de fontes não bíblicas é saudável quando serve para aclarar o sentido do texto escriturístico. Contudo, podem levar à prática da exegese, que é o oposto da exegese. A exegese é tirar do texto, tá, o que o texto quer dizer. A exegese é colocar no texto o que o texto não diz. Quando dão à escritura um sentido alheio ao que foi revelado. A narrativa bíblica é: uma festa pública acontecia e a rainha recusou atender o rei. O texto para por aí. Fica difícil sustentar um recato da rainha, principalmente se ela for, como alguns imaginam, a mesma Amestris, citada por Heródoto, uma mulher astuta e sanguinária. Então, como eu citei quem foi Heródoto, deixa eu citar quem foi Amestris. Tá? Amestris foi uma rainha, esposa de Xerxes. Heródoto, que foi esse historiador, a cita como sendo a Vasti. Vasti não seria um nome, sim um apelido. Então essa Amestris, ela seria mãe de Artaxerxes e de todos os 4 filhos de Xerxes, né, Assuero. Então, portanto, foi uma rainha da Pérsia, descrita como vingativa, ciumenta e cruel. Lembrando, como o próprio comentarista cita, isso é uma fonte extra-bíblica, que não pode ser antibíblica. Tá? Então, às vezes, as fontes históricas, os comentários, vão nos acrescentar a uma compreensão mais lúcida do texto bíblico. Isso é uma fonte extra-bíblica. Uma fonte antibíblica é aquilo que quer contrariar o que a Bíblia diz. Então, a maior fonte sempre vai ser a Bíblia. Pode usar fonte histórica, pode usar fontes extra-bíblicas, sempre ficando com o que a Bíblia diz. Então nós vemos aqui que houve um desastre. A rainha se recusa em obedecer o chamado do rei, publicamente, em um banquete onde estão presentes não só o povo de Suzã, que era a base do governo, era a capital do governo persa, como também todos os representantes a quem eu lembro, o rei Assuero está firmando uma aliança. Ele está aqui buscando aliados políticos. Então, ela se recusando foi um desastre. A rainha Vasti se recusou a desfilar diante dos amigos do rei, possivelmente por ser contra o costume persa, uma mulher apresentar-se diante de uma reunião pública de homens. Esse conflito entre o costume persa e a ordem do rei colocou-a em uma difícil situação. Ela escolheu não obedecer à ordem de seu marido embriagado. Será que ela também não estava embriagada? Não sei. É hipótese, eu não sei. Será que ela agiu lucidamente em não aceitar? Ou ela também estava sob efeito do álcool? Não diz a Bíblia, nem diz a história. É só uma reflexão, um pensamento, uma hipótese minha, tá? Então, na esperança de que ele mais tarde recobrasse o juízo. Alguns sugerem que Vasti estava grávida de Artaxerxes, que nasceu em 483. Então, se você fizer as contas, bate bem nesse período. Então, ela poderia estar grávida e não queria ser vista em público naquele estado. Fato é que qualquer que tenha sido o motivo, sua atitude foi uma quebra de protocolo que também colocou Assuero em situação difícil. Se uma ordem era expedida por um rei persa, ele nunca poderia revertê-la enquanto
se preparava para invadir a Grécia, Assuero havia convidado os muito importantes oficiais de todo o império para ver o seu poder, riqueza e autoridade. Caso a sua autoridade sobre a sua própria esposa fosse colocada em dúvida, a sua credibilidade militar também, o maior critério de sucesso para um rei da antiguidade, seria prejudicada. Além disso, o rei Assuero estava acostumado a ter o que queria. Isso também mexe com o orgulho dele, mas também é um desastre, porque ela tira a autoridade do rei, e é justamente o que ele quer mostrar. Aqui mostra publicamente um descontrole, mostra publicamente uma falta de autoridade e deixa o reino de Xerxes comprometido. Lembrando do propósito do banquete, é mostrar autoridade, e a própria esposa tira a autoridade dele. Então você, esposa, que está me ouvindo, claro que aqui é Assuero, é um rei pagão, persa, idólatra, tá? A rainha também, tudo bem, mas trazendo para a nossa vida, quando você é uma esposa rebelde, quando você deixa, será que você deixa o seu esposo em situações constrangedoras, principalmente publicamente? Vamos ver um pouco mais para frente essa história? Vamos ver a aplicação da lei. Assuero estava, de fato, sob influência do vinho quando ordenou a vinda de Vasti, mas sua decisão de depô-la do cargo não se deu de forma intempestiva ou autoritária. Apesar da fúria, o rei suportou o constrangimento público de receber de volta os eunucos sem a rainha. Em seguida, submeteu o caso ao exame dos sábios de seu reino, entendidos nas leis e nos direitos dos medo-persas, conforme o capítulo 1, versículo 13 e 14. A pergunta do rei demonstrava prudência. O que, segundo a lei, se deve fazer da rainha Vasti por não haver cumprido o seu mandato? Capítulo 1, versículo 15. Assuero estava em uma difícil situação. Como poderia exercer o governo do império se não tinha autoridade sobre sua própria esposa? Eita, meu Deus do céu. Eu estou gostando dessas lições porque a gente está aplicando muito para a nossa vida. Vou repetir algo que eu já falei. A gente já falou sobre comportamento entre funcionário e patrão. A gente já falou sobre abuso sexual. A gente já falou sobre papel feminino e masculino. A gente já falou sobre feminismo. A gente está falando sobre coisas atuais. E aqui a gente vai entrar nesse assunto de novo. A autoridade masculina. O governo do homem que foi instituído lá no Éden. Você, esposa, respeita a autoridade do seu marido? Ou você deixa ele com cara de tacho na frente dos outros? Então, imagine a cena. O rei está bêbado, desequilibrado, ele toma uma decisão que seria danosa, ou seja, traria danos para o seu próprio império. Vasti estava em outro banquete, Assuero quis tirá-la desse outro banquete para se engrandecer, mostra também deixa eu achar uma palavra, egoísmo de Assuero. Dane-se o banquete que ela está. Quem tem que sair bem sou eu aqui, não ela lá. Ele seria muito mais inteligente se ele deixasse ela lá e que ela demonstrasse para as esposas desses reis, para as outras rainhas, para as princesas e para as demais mulheres do reino e do palácio, a autoridade dela, a beleza dela, né? Do que ele mostrar também no outro banquete que ela era simplesmente capacho dele. É claro que o rei tinha autoridade. E se o rei mandou, ela deveria cumprir. E é aqui que a gente entra. O fato é que agora é preciso examinar a lei para saber o que se deve fazer. Por quê? A rainha se recusou a desfilar diante do banquete masculino de Assuero. Agora o problema está armado e precisa se fazer algo. O fato é que existia uma lei para isso. No capítulo 1, versículo 15, quando Assuero pergunta o que se deveria fazer segundo a lei a Vasti, por ela ter se recusado a se apresentar perante o seu banquete. Então essa lei deveria ser aplicada a Vasti, para pôr as coisas em ordem, independente da intenção do rei, independente de se ele tem agido certo ou errado, o fato é que Vasti também errou. Então, atitudes erradas não vão justificar os meus erros. Não é porque a pessoa errou, eu também vou errar. Então, ela errou. Existia uma lei, e essa lei deveria ser aplicada a Vasti. O mais correto era, mesmo diante daquele cenário, ela se apresentar diante do rei. Então, vamos ver qual sentença vai ser aplicada a Vasti. No subtópico 3, a sentença de Vasti. Examinando o caso, Memucã, um dos sábios, aconselhou ao rei que depusesse Vasti. Liderança pressupõe muita responsabilidade. Pela grande repercussão, a conduta da rainha seria um péssimo exemplo para todas as mulheres do reino. Capítulo 1, versículo 17, porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos. Isso provocaria o desrespeito e discórdia nos lares. Versículo 18. O conselho de Memucã agradou a Assuero,
e seus nobres, e ele decretou a deposição de Vasti. Além disso, enviou cartas a todas as províncias, estabelecendo que cada homem fosse senhor de sua casa, no versículo 22. Uma das qualificações exigidas do líder cristão é exatamente esta: exercer o governo da própria casa. O princípio bíblico é: o homem que não lidera em casa não é apto para cuidar da igreja de Deus. 1 Timóteo 3, 4 e 5. Ou seja, se o homem é frouxo em casa, ele não deve ser líder na igreja. É mais ou menos assim. Não é autoritarismo, não é machismo, não é tratar a sua mulher igual capacho, não é bater na mesa quando janta, não é gritar com a sua mulher. Ser macho não é gritar, ser macho não é tratar a mulher mal. Sabe o que é ser macho? Efésios capítulo 5. Vós, marido, amai as vossas esposas, se sacrificando por elas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Isso que é ser macho. Ser cabeça é aquele que cobre, aquele que protege, aquele que provê. Então ser macho, meu amigo, é se sacrificar pela sua esposa, entendendo que ela é o vaso mais frágil. Ser homem é você amar como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a própria vida. Eu fico vendo um bonitão que eles querem morrer pela igreja. Querido, pela igreja Jesus já morreu. Morra pela sua esposa. A Bíblia manda morrer, se sacrificar, pela sua esposa e não pela igreja. É pastor que se mata pela igreja. Pela igreja, querido, Jesus já morreu. Se é para morrer, morra pelo evangelho. Como Paulo diz, estou pronto a morrer pelo evangelho. Morra pela sua esposa, como a Bíblia diz que você deve sacrificar por ela. E vós, mulheres, obedecei aos vossos esposos. Porque se tem um camarada que ele não está apto para ser líder na igreja, porque ele não tem autoridade dentro de casa, é porque dentro de casa tem uma mulher que não respeita a autoridade dele. Então, mulheres, respeite a autoridade do seu marido. Respeite a autoridade do seu esposo. Vamos voltar para a história, porque eu apliquei antes de falar da história, tá? Olha só. Ei, meu Deus. Com a desobediência pública de Vasti, Xerxes, que era um chefe do Império Mundial da época, eram 127 províncias. Era um reino que ia da Índia à Etiópia. Então, caravanas que levaram meses para chegar em Suzã, milhares e milhares de pessoas que estavam ali para ver o poder e a autoridade do rei, saíram dali justamente vendo o contrário, vendo um rei desequilibrado, vendo um rei falho, vendo um rei que não tinha autoridade nem dentro do próprio palácio, um rei que não tinha autoridade nem com a sua própria esposa. Então todo o dinheiro investido nesse banquete seria jogado fora, e Assuero ainda perderia aliados. E mais, o exemplo de Vasti ainda seria um péssimo exemplo, não só no palácio, mas em todas as províncias, porque a notícia ia correr e todos iriam falar: olha, a mulher do rei, a rainha, não respeita o rei. Assuero não tem autoridade nem com a mulher dele. Então, quando você não respeita a autoridade do seu esposo, principalmente se ele é um líder, se ele é um pastor, você está dando mau exemplo para as próprias ovelhas da igreja. Eu já vi exemplos de pastor que ele ia botar alguém em disciplina, ele dava 3 meses, a mulher interrompia ele, dava 5, e ele ia na da mulher. Sabe o que acontecia naquela igreja? Os casamentos estavam tudo em crise. Por quê? Porque o marido não era o cabeça da mulher, e era isso que ele ensinava naquela igreja. E a esposa dele ensinava que a mulher não era submissa ao marido. E nisso as esposas dos diáconos, as esposas dos presbíteros, as esposas dos membros estavam fazendo o mesmo. A gente chegava para visitar diaconisa, esposa de evangelista, a casa estava bagunçada porque ela falava: não, porque eu não sou submissa, se ele não quer fazer eu também não vou fazer. Então, irmão, péssimo exemplo que nós temos quando temos esposas rebeldes. E isso foi o que Vasti mostrou. E qual foi a sentença então? Então a sentença, né, o rei vai tomar 2 atitudes. Ele vai fazer um edito, vai ser criada uma lei por causa disso aqui. E qual é a lei? É uma lei que já era para ser cumprida, né? Mas cada homem deve governar a sua própria casa. Esse foi o edito do rei, selado com seu anel de sinete. E o segundo: Vasti não pode mais se apresentar na presença do rei. Ela é deposta, ela é retirada do trono e ela não é mais rainha. Ela agora é divorciada do rei Xerxes. O que acontece depois com Vasti, nós não sabemos, a Bíblia não diz, a história não diz. O fato é que tudo isso foi causado pelo desequilíbrio de um marido, tá? Um marido que não agiu sabiamente, um marido que queria usar a própria esposa como troféu. Vê se você vai se enquadrando nisso aí, marido. Um marido que a esposa só servia para ele para passar, cozinhar, para lavar sua roupa, para cuidar dos filhos. Era o troféu dele. Um camarada que não sabia elogiar a esposa, que não sabia dizer o quanto ela era importante para ele, mas só servia como troféu.
Ele queria mostrar era a glória dele, não a dela. E, por outro lado, uma esposa que mostrou rebeldia e não respeitou a autoridade do marido. Então, maridos, amai as vossas esposas, se sacrificando por elas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E vós, mulheres, obedecei aos vossos maridos. Quando esse princípio bíblico é colocado, é aplicado no casamento, pode ter certeza que as coisas darão mais certas do que já tem dado. Então, a recusa de Vasti a leva a perder o posto de rainha no reino de Assuero. E o tópico 3, para a gente agora partir para o fim, mostra Esther, a judia que se torna rainha em terra estranha. Vamos entrar então no capítulo 2, e Esther vai entrar em cena. Primeiro subtópico mostra que foi 4 anos depois. Subtópico 2, o universo da escolha. E subtópico 3, a obediência de Esther. Eu achei interessante que a palavra-chave é sobre obediência, né? A introdução faz uma referência à obediência, mas a obediência só vai falar no último subtópico do último tópico. Mas vamos lá. Vamos ver que ela vai entrar em cena agora. Esther, essa mulher formosa usada por Deus. 4 anos depois. Há certo consenso entre os estudiosos de que a escolha da substituta de Vasti ocorreu após a frustrada campanha militar que Assuero lançou contra os gregos, a destruição quase total das forças navais pérsias na Batalha de Salamina, no ano 480 a.C., forçou seu retorno para Suzã. Passada a ira, o rei se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele havia decretado. Este é capítulo 2, versículo 1. Assim, no ano de 479 a.C., aconselhado por seus servos mais próximos, Assuero decide escolher uma nova rainha. No capítulo 2, no versículo 2. A Batalha de Salamina foi o combate entre a frota pérsia, liderada por Xerxes, e a Grécia, em 480, como está citando aqui antes de Cristo. A Grécia comandada por Temístocles, onde Xerxes, com cerca de 200.000 homens, que são resultado desse banquete, além dos homens que ele tinha à sua disposição no seu império, alianças que ele conseguiu, né? Só que isso não foi suficiente. Ele entra em Atenas, né, mas ele foi derrotado no estreito que separa Salamina da Ática, né? Por isso o nome Batalha de Salamina. E o rei regressou para Suzã, sua base militar, onde ficava o seu palácio de inverno, a capital da Pérsia, Suzã, né? Algo aqui acontece agora. O capítulo 2, versículo 1 diz: passada todas estas coisas e o furor do rei, ou a ira do rei, ele se lembrou de Vasti. O rei se lembra de 3 coisas. Ele se lembra de Vasti, ele se lembra do que ela fez e ele se lembra do decreto que ele editou. Assuero está num dos piores momentos, né, de sua fase como imperador, como rei. E agora ele lembra de Vasti. E ele parece se arrepender do que fez. Depois de perceber que o investimento que ele fez, do banquete, das alianças, foi tudo por água abaixo, ele lembra de Vasti. Mas ele lembra que há um decreto e que não pode ser revogado, não pode voltar atrás. Quando ele lembra de Vasti, ele lembra do que fez. E ele lembra que ele editou um decreto. E ele pensa, e agora? Por quê? Porque já havia se passado cerca de 4 anos. Havia uma batalha que foi frustrada. Ele acaba de ser derrotado. Ele perde o investimento. Ele perde a esposa. Ele perde a guerra. Sabe, eu fico imaginando o Assuero. Parece que ele procura um ombro agora. Parece que ele procura a rainha. E com quem eu vou me consolar agora? Ele não tem mais a esposa. Perceba o grau que vai caindo Assuero, a situação que Assuero está aqui. A decepção é tão grande que chama a atenção dos seus súditos. E aí no capítulo 2, versículo 2, então disseram os jovens do rei, que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens e formosas à vista. E ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. Então a frustração do rei é tão grande que os súbditos veem isso, e eles dão uma ideia que agrada o rei: buscar
uma nova rainha, buscar uma nova esposa para o rei. E a gente vai ver agora no subtópico 2, o universo da escolha. Apesar de governar um império originário de longas sucessões entre famílias da Média e da Persa, Assuero decidiu escolher a nova rainha dentre moças de todas as províncias do reino. Não havia restrição quanto à origem étnica ou racial. A única exigência é que fossem virgens e formosas, conforme eu li aqui, capítulo 2, do 2 ao 4. Quando Deus dirige o processo, nenhum detalhe fica esquecido. Ele cuida de tudo. O concurso foi divulgado e muitas moças levadas a Suzã. Mardoqueu morava próximo ao palácio, e com ele a prima Esté, criada como filha, levada à casa do rei. Esté ficou sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres de quem logo conquistou a simpatia, no versículo 7 ao 9, lembrando que estamos no capítulo 2 agora. Havia uma graça especial em Esté. Além de se apressar em dar-lhe os enfeites e alimentos, e 7 moças para lhe assistirem, Hegai a fez passar o melhor lugar da casa das mulheres, no versículo 9. Embora o texto não diga, não há outra explicação. O Deus que estava com José, em Gênesis 39, do 2, 21 e 23, estava também com Esté. Então, a segunda rainha, ela deveria ser melhor do que Vasti. Ela não seria qualquer pessoa, conforme nós vimos no versículo 2 ao 4. Então, nós vemos Deus agindo nas entrelinhas da história, no oculto de todos os detalhes no livro de Esté. Esté vai ser aprovada em todos esses requisitos. Então, entra uma mulher formosa, virgem, que atende os requisitos, e vemos Esté. Entre tantas as mulheres, havia uma graça de Deus sobre a vida de Esté, que a colocaria em evidência. Muito boa a comparação que ele fez com José, porque, assim como José é um escravo, que achou graça aos olhos de Potifar, que o colocou em posição de destaque, depois ele vai para o cárcere, como prisioneiro, o carcereiro achou graça em José e lhe colocou em posição de destaque no cárcere. Aí ele vai na presença mais para frente de Faraó, que vai colocar ele em posição de destaque. Não interessa, quando Deus tem um propósito na sua vida, quando você tem um chamado, não me interessa o local. Cisterna, casa de Potifar, que era oficial do rei, até no cárcere ou na presença de Faraó. Quem se destaca vai se destacar. E não vai se destacar porque quer se destacar. É porque Deus tem um propósito. Então, o Deus que concedeu graça a José também está agindo na vida de Esté. Agora, isso também requer algo de Esté. E vamos ver no último subtópico para concluirmos. A obediência de Esté. Mardoqueu ordenou a Esté que não declarasse qual era o seu povo nem sua parentela. Qual a razão dessa ordem? Não sabemos ao certo, já que não havia restrição étnica no processo de escolha da nova rainha. Mesmo sem entender o motivo da proibição, Esté obedeceu à risca a Mardoqueu. Capítulo 2, versículo 10. Ela não exigia explicação para obedecer. Mardoqueu demonstrava profunda preocupação com o bem-estar de Esté, passando diariamente diante do pátio da casa das mulheres para saber como ela estava, no versículo 11. Havia respeito e cuidado mútuo entre eles. Cumprindo os 12 meses de preparação, chegou a vez de Esté ser levada à presença de Assuero. E o versículo 17 diz que o rei amou a Esté mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante eles a graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha no lugar de Vasti. Talvez a gente veja agora entrar no Mordecai ou Mardoqueu. Na conversa sobre BD também eu explico essa diferença, mas eu vou dizer aqui. Mardoqueu é a pronúncia do nome dele no português. Mordecai é no hebraico. Então não interessa se eu digo Mordecai ou Mardoqueu. Os dois estão corretos. Tá? Então Esté era uma exilada judia que viveu na Pérsia durante o reinado de Assuero. Né? O nome Esté vinha do persa Stara, ou estrela. Seu nome hebraico era Radassa, que significa murta. Esté era órfã e foi criada por seu primo Mardoqueu. Sua beleza foi o motivo de ter sido contada entre as virgens trazidas a Assuero para a seleção de uma rainha para reinar no lugar de Vasti. Foi escolhida, tornou-se rainha e viveu no palácio em Suzã. Esté também é notada por sua bravura e lealdade a seu povo, arriscando a própria vida, conforme nós vamos ver mais para frente.
né, que ela arrisca a própria vida ao revelar pela primeira vez que era judia, fez uma súplica ao rei para assinar um novo decreto, desfazendo o decreto de Amã contra os judeus, conforme nós vamos ver mais para frente. Um dos motivos que Mardoqueu talvez pede para Esté não se manifestar como uma mulher judia, se nós ligarmos isso ao fato de Mardoqueu não se ajoelhar à presença de Amã, como claro, nenhum judeu se ajoelhava perante a homem nenhum, mas pode ser um sinal de que já havia um ódio, talvez não tão declarado, de Amã contra os judeus, e por isso esse cuidado, esse zelo de Mardoqueu é uma hipótese, tá bom? O fato é que onde Esté passava, Deus mostrava a sua graça sobre ela. No versículo 9, nós vemos que ela logo alcança a graça de Hegai, que era responsável pelas mulheres. Ela tem qualidades morais, físicas e espirituais. Esté era formosa e simples, uma judia, órfã, criada pelo seu primo, a quem ela obedecia como um pai. E no capítulo 2, versículo 15, eu quero ler para você, quando ela vai chegar ao rei, o texto diz que chegando, pois, a vez de Esté, filha de Abiaio, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, pedir ao rei, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, simplicidade, senão o que disse Hegai, eunuco do rei. Então perceba que esse senão o que disse Hegai indica que ela seguia as instruções de Hegai. Ela obedecia quem estava responsável por ela e alcançava Esté graça aos olhos de todos quanto haviam. Então a graça de Deus é vista na vida de Esté. Ela era uma pessoa educada, obediente, humilde, discreta. E lá na frente nós vamos ver que ela jejuava, orava, ela era crente. Mas o que se destaca aqui é que ela obedecia. Ela obedecia ao seu primo Mardoqueu, a quem ela não pergunta, ela apenas obedece. E aqui no versículo 15 eu estou te mostrando que ela também obedecia a quem estava responsável por ela. A conclusão diz que Esté havia chegado ao posto em que no tempo oportuno seria instrumento para cumprir os propósitos divinos. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua presciência. Somente Ele conhece de antemão todos os acontecimentos futuros, conforme Isaías 46, do 9 ao 10. Podemos confiar na sua vida inteiramente à sua direção, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, há um tempo oportuno que Deus faz chegar para que sejamos instrumentos usados em suas mãos. Assim como Deus fez na vida de Esté, que aguardou o tempo oportuno para chegar ao posto de rainha. E por que não citar que ele também fez assim, e nós vimos nas primeiras lições, na vida de Ruth e Noemi. Ele requer que confiemos em seu favor para que o tempo oportuno também chegue em nossas vidas, para fazer a sua vontade. Eu espero ter contribuído em mais essa lição. Querendo Deus, e se Jesus não voltar até lá, eu te espero até as próximas lições. Deus abençoe a sua vida e um abraço.